Se hoje fosse o seu último dia de vida, como você gostaria de morrer? No capítulo final da trajetória de cada um de nós, há quem vá querer pedir perdão, rever um familiar, fazer as pazes consigo mesmo ou, quem sabe, comer um doce saboroso. O último desejo não se repete. Muitas vezes pode ser simplesmente ter uma morte mansa e sem dores. Noutras, esse desejo pode nem mesmo ser escutado. Lutar para adiar essa parte inevitável da vida foi o grande desafio da medicina durante muitos séculos. Com os avanços tecnológicos, o homem moderno já se beneficia de uma vida mais longa. Muitos dos jovens de hoje chegarão aos 80, 90, 100 anos. Desses futuros idosos, a maioria terá um dia doenças crônico-degenerativas e algum grau de dependência. Mas enquanto a doença ou a morte não vem, a vida eterna nasce com o sol de todo dia. O reconhecimento de que a vida tem um fim é muito importante para a valorização de cada instante que se vive, né? Então, a ideia de que a vida não tem fim, né, é uma espécie de desqualificação dos instantes. A gente pode até não querer olhar ou negar, né, usar algum recurso para não enfrentar. Mas a doença que eu não posso tratar de forma curativa me faz eu me deparar com a morte. Hoje, um número cada vez mais expressivo de profissionais encontra um novo significado para os avanços da medicina. São os cuidados paliativos, um conjunto de técnicas interdisciplinares para diminuir o sofrimento e a angústia de pacientes com doenças sem perspectiva de cura. Durante 7 anos, Carla acompanhou a morte lenta de sua mãe. Vítima de Alzheimer, ela perdeu rapidamente a autonomia e a consciência. E a pessoa fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e a vida vai passando e você não interage. Então eu acho assim cruel, sabe? Porque naturalmente ela teria falecido. Casos assim ganharam um tratamento diferente com o novo Código de Ética. Entre os deveres dos médicos, pela primeira vez, os cuidados paliativos são citados. Quando houver doença incurável e terminal, o médico deverá cuidar do paciente sem aplicar terapias inúteis. Ou seja, não fazer com que o paciente sofra por futilidade. Futilidade terapêutica basicamente é você implementar ações ao paciente que não vão ter benefício nenhum e, pelo contrário, eventualmente tem até malefício. Muitas das vezes tem até malefício. A gente ainda carece de legislação a esse respeito. Então, tem muitos médicos que se sentem acuados de propor esse tipo de medida com medo de serem processados. Longe de ser um trabalho passivo, o cuidado paliativo entra em ação desde o diagnóstico da doença e acompanha o paciente mesmo quando a cura não é mais o objetivo. O foco está no controle dos sintomas e no respeito ao paciente e seus familiares. A gente não está propondo abreviar a vida da pessoa, a gente não está propondo eutanásia, não tem nada a ver com isso. A gente está propondo medidas de conforto, né, e aceitar o momento da morte da pessoa. No Brasil, existem pouco mais de 40 hospitais com serviços de cuidados paliativos. Apesar de cada vez mais necessários para garantir conforto e humanidade no fim da vida, esses cuidados ainda não contam com o número necessário de profissionais. Faltam cursos de especialização e pessoas dispostas a encarar a morte não mais como um fracasso da medicina, mas como uma parte inevitável e inegável da vida.